Pastor John, desculpa, Pastor Lucas, Pastor Lucas, eu confundi o senhor com o Pastor John, mano. Tá certo. É um ambiente aqui, quando muda tudo, né? Não tem meus computadores, estou trabalhando com o telefone, as coisas vão ficando esquisitas. Como é que tá o senhor, mano? Tá? A internet tá boa? Tá bem. Aqui tá muito quente, o celular meu tá esquentando muito, aí trava. Aí, às vezes, a internet cai também, eu não sei o que está acontecendo. Ontem caía toda hora. Eu estava conversando ontem com o irmão Geraldo, e toda hora caía a ligação, várias vezes, internet. Sim. Aqui no hotel nós percebemos que o Wi-Fi deles é tão fraquinho que ficava caindo, né, minha filha? Então, eu estou usando o do celular, eu faço o celular como sendo um router, eu estou usando o celular agora para poder entrar na internet, para não cair esse negócio. Não sei, né? Meu amado, é bom ver você aqui. Se acontecer alguma coisa, aconteceu. Vamos orar a Deus que não aconteça? Amém. Pedir oração sobre o Senhor, amado? Amém. Ótimo. Muito obrigado, Senhor, por trazer aqui para nós o pastor Lucas. Muito obrigado, Senhor, Agora pedimos ao Senhor que o Senhor abençoasse o pastor Lucas, que ele traga a tua vontade, ele traga os teus sentimentos, teu coração para todos nós ao redor do mundo. E que o Senhor derrame agora, Senhor, abra as portas do céu, e derrama sobre ele tamanha bênção na casa dele, sobre a Liz, que eles venham a seguir e ser a testemunha do Senhor aqui nessa terra, e dar a cada nós, Pai, mostra para nós, então, para os seus desejos, mostra para nós o que o Senhor quer falar para nós nesse momento, aqueles que vão ouvir os vídeos ao redor do mundo, o Senhor sabe exatamente quem eles são. Abençoe, então, pedimos, Senhor, que o Senhor segurasse a internet, da casa do pastor Lucas, que ele venha dar a tua mensagem para todos nós. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado por o Senhor nos guiar. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. A paz. Então, a paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, né? A nossa luta parece que subiu eu já falei, né? Tava lá na nível 1, aí passou para o nível 2, aí a última live eu falei, a luta subiu para o nível 3, mas acho que subiu para o nível 4 agora. A luta subiu, né? Subiu de nível, a luta espiritual. O Senhor está avisando que o filho varão está prestes a nascer, as primícias dos 144 mil estão prestes a brotar, né? O sol está brilhando mais, daqui a pouco tem a aurora boreal nos trópicos, né? Aqui o Senhor já mostrou o sinal como é que vai acontecer aqui, né? E os 3 dias de escuridão e o começo, né? Aí o disparo das coisas, né? Porque os inimigos também querem fazer suas obras aproveitando, né, da ocasião, né, que Deus tem para realizar as obras dele. Então Deus vai aproveitar a ocasião do inimigo, né? Que o inimigo vai tentar alguma coisa, mas Deus vai frustrar para cumprir a palavra dele. E o inimigo também conhece a palavra de Deus e quer criar uma situação, né? Então, vamos aqui saudar os irmãos, né? Ana Lúcia Carneiro, Gislaine, Ezequiel Silva, Ezequiel Taí, Rosana Rueg, né? Evandro Galina, Célia Lima, Daniel de Deus, né? Então, eu saúdo BRGB, não sei quem que é esse, deve ser novo. Eliana Souza, não sei se já falei. Amém. Então, tá bom, irmãos. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Então, vamos buscar a presença de Deus agora, nesse momento, né? Através da nossa conversa sobre as coisas que nós temos enfrentado, né? Nós, às vezes, enfrentamos uma frieza, às vezes nós enfrentamos um silêncio também espiritual muito forte, que a gente fica sem compreender o que está acontecendo. E aí a nossa carne também tenta se pronunciar mais que o espírito, né? E para mim, no meu particular, é a hora mais complicada para mim, né? Porque quando está tendo luta espiritual, né, você põe o foco na vitória sobre aquele assunto que você quer vencer, né? Sobre aquela situação que você está vendo que o inimigo está tentando. Mas quando ocorre aquele silêncio espiritual, aquela situação indefinida,
que parece que nem o inimigo está atacando, parece que é tudo normal, né? Você não vê grandes ataques, mas parece que Deus também está em silêncio, né? E você sonda o seu coração, bom, eu estou em paz, mas ao mesmo tempo estou preocupado, porque eu não sei o que vai vir agora, né? Eu não sei se eu estou na carne, se eu estou no espírito, né? Normalmente a gente fica pensando que pode não estar agradando a Deus, né? E a gente tem um costume também de suspeitar muito da gente mesmo, né? E a solução que eu entendo, assim, que quando chega um momento onde você está nessa silêncio, assim, parece nessa calmaria, né? Eu hoje estou passando, assim, por uma calmaria, né? A gente ora, busca o Senhor, mas tem dia que a gente já vê o resultado da oração rapidinho, né? A gente vê a alegria brotando, né? A força, logo depois do clamor da oração, mas tem vezes que você não vê o resultado. E essa é a hora, para mim, é a mais, assim, difícil de eu passar, é a mais complicada, porque normalmente a gente pensa que a gente está separado de Deus por algum pecado, alguma coisa, né? É possível, mas também pode ser que o fato de estar em uma situação, vamos dizer assim, de algo novo que vai acontecer, né? Você fica nessa expectativa, como diz o pastor Jones, né? Antes do tsunami vir, vem o mar recua, né? E você tem a impressão de que Jesus não está mais com você, você acha estranho, né? Eu, pelo menos, eu estranho, porque eu gosto muito de sentir o calor da presença de Deus, né? Quando eu não estou colocando as minhas dificuldades em oração, às vezes nas lives, né, das 18 horas, 21 horas, eu sempre peço oração, eu estou passando por essa luta, por essa, eu tenho essa dúvida, essa dificuldade. Quando eu não estou lutando por situações pessoais ou orando por outras pessoas também, que a gente sempre recebe pedidos de oração para orar, né, a gente quer estar no fervor, né? Eu, pelo menos, gostaria de estar louvando, adorando, buscando. Mas tem hora que, não sei, parece um cansaço, né? A gente está passando por uma fadiga, e no momento de fadiga a gente não consegue se mover muito, a gente fica mais lento, né? Mais estagnado. O calor também deixa o raciocínio mais lento, né? Mas é uma hora, assim, que a gente tem que confiar. E eu, normalmente, quando eu não consigo orar, eu simplesmente ajoelho e fico no silêncio. Deus conhece meu coração, sabe que eu tenho uma demanda para vencer, né? Todos nós temos uma demanda para vencer, alguma coisa você tem para vencer, né? Às vezes você quer um emprego, está numa luta material, mas às vezes também você tem uma demanda no coração, né? Que normalmente é a demanda que eu tenho, é a luta no coração, né? E você quer que o Senhor apareça de alguma forma, né? Que você encontre, né? Uma brecha, assim, uma porta de luz, né, que você possa atravessar, né, e se manifeste, né, uma oportunidade, né, e às vezes até um quebrantamento, né, de coração, você às vezes fica frio, endurecido, não sabe o que fazer, né, e algumas pessoas se afastam, né, deixa de orar, deixa de buscar, deixa de ler a Bíblia, quando sente uma certa frieza, né, os momentos de frieza, e eu não. Eu sei que eu não estou ativo, né, como eu gostaria de estar, mas eu oro, eu me ponho de joelho, né, não sai aquela oração fervorosa, né, intensa, né, mas eu fico ali, nem que for para ficar em silêncio, de joelho, né, várias e várias horas ali, às vezes eu fico, né, não só 15 minutos, não, bastante tempo, fico ali quietinho, caladinho, em silêncio, só esperando Deus manifestar alguma coisa. E tem lutas que você não entende. Não adianta, você tenta pedir para Deus uma explicação e ela não vem, né? Aí você fala, será que eu estou fazendo certo? Será que estou fazendo errado? E você fica com medo de desobedecer a Deus, de pecar, de fazer alguma coisa que afaste da presença de Deus, né? E o mais importante, e que eu acho que todos gostariam de ter, é aquela reação espiritual que o nosso coração deveria ter, né? Daquele ardor de amor
e de posicionamento em relação à comunhão com Deus. E eu creio, irmãos, que nós podemos, pelo menos, gemer, colocar um gemido na presença de Deus, né? Aquele desejo que você não consegue exprimir em palavras, mas que você lá no íntimo, você sabe que quem é Deus, quem é Jesus, que Ele te deu a salvação, você sabe tudo. Você não é ignorante. Mas a luta está tão grande que você perde até a direção, né? Você fica sem saber para que direção caminhar. Aí, normalmente, eu também oro e falo, Senhor, corrija a minha posição, corrija a minha rota, me ajuda a andar nas tuas pegadas, né? E eu não sei, né, se todo mundo tem esse problema, ou sei lá como a gente pode chamar isso, mas eu percebo quando a minha mente, ela fica na carne, aí ela inverte no espírito. Eu percebo bem isso aí, que é uma carne, ela passa para o espírito, sabe? Eu percebo. Só que a gente, normal, por causa dessa natureza terrena, a gente não consegue ficar no espírito 24 horas, né? Seria muito bom, né? Seria maravilhoso, né? Mas a gente tem o desejo de aumentar esse tempo de comunhão com Deus, né? Ficar mais intenso e com mais comunhão. Eu, pelo menos, tenho sempre esse desejo. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de dar lado para fraqueza, né? Se eu vejo que eu estou ficando fraco, eu sou que nem que nem um celular, né? Já quero carregar, né? E tem gente que o celular abaixa de 70%, ele já põe na tomada para carregar, que ele não quer ficar sem carga. E eu sou assim também. Eu não quero ficar sem a carga de Deus, sem a carga da presença. Mas é interessante, assim, saber, porque tudo tem que ter uma experiência, né? E às vezes a gente sofre e apanha, e só vai aprender com a experiência. Não consegue, não tem uma teoria, não tem uma aula, um quadro que um professor senta e explica a matéria para a gente. Tem hora que não tem. Tem hora que você tem que passar pela experiência, aí você sofre e tem que tirar uma lição para poder ajudar outras pessoas, né? Porque até versículos na Bíblia, às vezes você não encontra versículos suficientes que falam ou explicam o que você está passando. Então você tem que esperar Deus, né? Pelo menos clamar e esperar o Senhor para Ele falar com você. Então, como eu estou esperando e eu não quero desconfiar, né? Ficar incomodado, então eu fico quietinho, caladinho na oração, né? De joelho, esperando a misericórdia de Deus retomar a minha vida, né? Lá em Sofonias 3,17, está escrito assim, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, renovar-se-á em teu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, o que a gente espera? Que Deus, ele dê a volta por cima de nós, né? Porque o amor dele é muito maior do que o nosso. Embora nós gostaríamos de ter um amor maior por Deus, às vezes eu fico desejando de ter mais amor por Deus, e eu vejo que eu não consigo aumentar o meu vaso, eu não consigo, eu queria ter um vaso maior, e eu não consigo. Por que eu penso que eu queria ter um vaso maior? Porque eu sei que a luta está me deixando abatido. Então eu quero ter mais poder, mais oração, mais comunhão, mais jejum, né? E o jejum é uma forma muito boa, né, de vencer. E no jejum, você tem que vencer barreiras espirituais, né? E nessa parte eu sou meio fraco, né? Tem gente que vai vencendo a barreira 1, a barreira 2, barreira 3, barreira 4 e chega numa comunhão muito intensa. E eu ainda não fiz um jejum suficiente para chegar numa comunhão intensa. Eu tenho esperança de um dia ainda fazer um jejum bem intenso, onde que aparecem as coisas maravilhosas que muita gente conta. Eu já percebi algumas mudanças, né? Por exemplo, alegria, quando termina o jejum e você sente aquela renovação na mente, facilidade para entender certas coisas espirituais, já percebi, revelações também, já percebi. Mas tem irmãos que conseguem uma comunhão tão gostosa, tão íntima, tão forte com Deus,
que são arrebatados, têm visões, né? Então, tem aqueles que conseguem jejuar 40 dias. Isso, para mim, é o Monte Everest. Jejuar 40 dias. 7 dias já é o pão de açúcar, né? O pico da neblina. Jejuar 7 dias, né? Imagine jejuar 40 dias, 21 dias, meu Deus. Tem o jejum de Daniel, que não é tão complicado, né? Eu já consegui fazer muita coisa com o jejum de Daniel, mas aquele jejum mesmo de só beber água é complicado. Eu estava fazendo um jejum esses dias, e eu estava perdendo os sais minerais do meu corpo, né? Porque eu bebia só água, e eu vi que eu estava sentindo muita fraqueza, muita fraqueza. Então, eu peguei, comprei um complexo vitamínico para repor, né? Agora, também pode acontecer o milagre, né? Você perder toda a força da carne e Deus acrescentar uma virtude sobrenatural, né? Eu gostaria que alguém me relatasse um dia um testemunho assim, né? Para eu entender que nessa caminhada da oração e do jejum ocorre esse tipo de milagre, né? E também tem enfermidades que poderiam ser já curadas no jejum. Se você fizer jejum e for persistente e aumentando cada vez mais o tempo, começando com, por exemplo, tem gente que faz jejum de 6 horas, aí aumenta para 12 horas, 18, e vai aumentando gradativamente até você encontrar o seu limite, né? E ali você começa a melhorar a pele, o corpo ele destrói as células ruins, aí você renova as suas forças, você fica com a aparência melhor, a pele fica bem lisa, né? Mas isso é uma coisa que você tem que manter e fazer isso várias vezes, né? E sempre o objetivo nesse caso é passar de 16 horas para o corpo se restituir, né? Mas isso já é um benefício para o próprio corpo, já é um benefício. Mas é aí o que fica faltando? Aquele benefício para a alma, né? Para o espírito, aquela comunhão. Então, você quer que a tua consciência, que está ligada no Senhor, ela fique mais viva, né? Espiritualmente ela abra, que é o que corresponde a você entrar no Santo dos Santos, sentir a presença de Deus. E principalmente ouvir, né, audivelmente a voz de Deus, né? Quando a gente tem uma sazonalidade, que é uma época que está bem, uma época que está mal, e você percebe as suas épocas, né? A época é que nem plantio, né? A época do plantio é a época da colheita, plantio, colheita. Quando você percebe a sazonalidade, né? As estações da vida espiritual, fica fácil. Você é que nem aquele pássaro que pega a corrente de ar, né? Então, tem hora que o Espírito Santo te dá uma corrente de ar que te levanta, tem hora que te abaixa, né? E quando você pega aquela corrente de ar, é gostoso quando a corrente de ar é a maior que tem, levanta muito você alto. E uma coisa que acontece também, eu não sei se acontece com todo mundo, é o choque de retorno, né? Quando você ora muito, né? Às vezes fica muito espiritual, buscando, daqui a pouco você tem uma caída muito forte. Isso acontece também comigo, né? Embora antigamente esse choque de retorno era mais assim, mais muito para cima e muito para baixo, muito para cima e muito para baixo. Ele já foi diminuindo, né? Subia mais na oração e caía menos. Aí cada vez eu caía menos, né? É uma forma de você observar como está o seu desempenho espiritual, né? Porque o que eu acredito, irmãos, que eu vejo que é a dificuldade geral de toda a igreja na Terra, é que as pessoas tratam a vida espiritual como se fosse um evento, né? É que nem uma festa, é que nem um lugar que tem uma vez no ano. A pessoa vai lá, fica feliz aqueles 3 dias lá de festa e volta para casa. Não, a vida espiritual, eu vejo ela como um crescimento, como um amadurecimento, como um tratamento de um lado que precisa ser desenvolvido, né? É como uma academia, né? Se você não tem músculos, tal, você vai para a academia se fortalecer, se alimentar e ficar forte. Espiritualmente, eu vejo da mesma forma. Você tem que ter uma vida, né, desenvolvida no espírito. E essa vida desenvolvida no espírito, ela vem com a leitura da palavra, né, persistentemente lendo a palavra, clamando a Deus,
a oração, né? Porque é a hora que você ora e você pede ao Senhor, então tudo que você pedir ao Pai em meu nome será feito, então por isso que você não vai ter nada negado, o que você precisa é sabedoria para poder pedir as coisas certas, né? Porque tem um ditado que diz assim, não peça coisas erradas, porque depois você vai se arrepender se você receber, né? E não peça, e não queira, não seja obstinado para querer algo, porque depois que você quiser algo tão ruim assim, que você não percebeu, que está fazendo uma escolha ruim, Deus faz assim, ó, já que você quer tanto, eu vou te dar, só que depois você não pode voltar para trás. E a pessoa fica obrigada a ter aquela colheita, né? Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, nós temos que plantar coisas boas para colher coisas boas. E quando você plantou coisas erradas ou coisas ruins e está colhendo coisas ruins, você tem que trazer a colheita para Deus, pedir para Deus queimar aquela colheita errada e pedir o aprendizado espiritual, né? Senhor, me ajuda e dá aprendizado para me aprender a não escolher mal, fazer boas escolhas, né? E essa boa escolha, ela vem quando você forma uma consciência, né? Que nem na na live passada, né? Nós tínhamos falado do coração várias vezes, né? Já falamos vários temas aqui, falamos do coração e falamos da consciência, né? E o nível da consciência é o mais difícil de você contar como que acontece. Porque ele é tão espiritual, quando você tem aquela luz na tua consciência, aquele brilho espiritual, é tão elevado que você não encontra palavras. É exatamente o santo dos santos mesmo, quando você penetra na presença de Deus, santo dos santos. Você tem aquela experiência que você não consegue explicar. Você tenta arrumar lá, é que nem um arrebatamento e ver o céu, você conta as maravilhas. Eu vi cores que não existem aqui na Terra, né? Eu vi sons que nunca foram ouvidos. Você não consegue explicar, né? Você arruma um jeitinho aí de desenhar um pouco do que você viu, do que você sentiu, né? E eu tenho muita vontade de ter um arrebatamento, uma visão espiritual, porque eu acho que isso me rende, assim, sabe, espiritualmente. Eu gostaria de ter aquela sensação que Daniel, né, tem 2 pessoas que tiveram essa sensação, e a Erin também, 3. Então, Daniel e João, eles chegaram na presença do trono, ficaram sem forças, caíram com o rosto em terra, e o anjo veio e levantou. O que para mim significa isso? Que você se esvaziou todo, você não tem força nenhuma, e o que Deus vai te dar é a força dele. Por quê? Porque quando você tem a sua força, você vê que a carne, ela usa da sua força. Ela usa da sua força para criar situações carnais. Mente carnal, pensamento carnal, desejos carnais, escolhas carnais. Porque a sua força está ali, né? Agora, se você deixar a força do Espírito crescer e a carne diminuir, aí você começa a receber o poder de Deus, a força de Deus. Então, nesse sentido, é que eu penso, né, de ter essa experiência. Então, ore por mim, para que Deus me dê essa experiência o quanto antes, porque nós estamos agora próximos do arrebatamento. As coisas nesse ano ainda vão acontecer, coisas estranhas aí por aí. Já está acontecendo, né? Você viu que os extraterrestres estão descendo aí em bases agora, estão filmando. Isso vai entrar na mídia, vai virar narrativa, né? Por quê? Porque lá o Apocalipse 12 fala que houve batalha nos céus. Miguel seja batalha, eles já caíram lá no terceiro céu. Eles estão aqui nesse céu atmosférico. E agora eles estão sendo derrubados até desse céu atmosférico caindo na Terra. Então, por isso que desceu uma nave lá no aeroporto. Tá nos vídeos aí na internet. Eu não vou atrás disso. E também a gente sabe que é demônio, né? Mas eles vão criar uma teoria bonita. Um engano, né? Uma explicação científica, né? O científico aí vira sinônimo de engano, né? Para explicar que existe esses seres em outro mundo, tal, essa história toda, que é tudo anjos caídos, né? Só para explicar um pouco o que é anjos caídos, ou seja, o mundo espiritual ele está do lado do mundo material, é como se fosse uma dimensão paralela. Então, quando os anjos caíram, eles caíram para esse mundo.
Saíram lá dessa dimensão espiritual para isso. Então, na ideia humana do homem, né, do cientista, ele acha que ele está vindo lá do espaço. Mas esses anjos já caíram há muito tempo, alguns, eu não sei se estão sendo derrubados daquele espaço, né, porque eles ficaram lá no espaço, aí vem para o céu das nuvens e agora vem para a Terra. E outros já estão nos oceanos há muito tempo, escondidos lá, nos mares, na profundeza dos mares, e estão vindo para a Terra. Então, nós estamos aí caminhando por o cumprimento do Apocalipse 9, né, capítulo 9. Então, essa é a situação hoje. Mas isso, a gente não tem que se preocupar com isso, não tem que olhar para isso. Aqui a gente tem que conferir para nós o nosso estado espiritual, como é que nós estamos, né? Porque, saber o dia do terremoto, saber quem é o anticristo, saber, assim, mistérios do Apocalipse, hora e minutos exatos, não faz diferença, porque vai acontecer. O que você tem é que estar preparado. Preparado significa vestes brancas, coração puro, seus pecados perdoados, confessados, e se rendido ao Senhor, tendo confiança e totalidade que você está nos braços dele. Essa é a preparação para o Apocalipse. E às vezes a gente fica falando, mandando mensagem para lá e para cá, e as pessoas só ficam com raiva da gente. Eu gosto de mandar vídeos quando dá alertas, né, de revelação. As pessoas não sacam, né, não entendem que elas têm que se santificar, que elas têm que dar a vida para o Senhor, que elas têm que se render, que elas têm que abandonar certas coisas, né? Por que tem que abandonar? Para se santificar, para poder estar preparado, porque lá no céu é outra história. É diferente daqui. Então, a gente não vai levar as coisas erradas daqui para lá, né? Então, tem que entrar purificado, santificado. E o que também é complicado, que a igreja, ela precisa de um padrão. O que é um padrão? Você precisa saber qual é o nível de santidade que existe, né? Quais os níveis de santidade que existem, para você falar assim, poxa, eu estou menor ou estou maior, né? Às vezes a gente precisa dessa escala. Eu sempre falto, né? Eu uso, às vezes, os sonhos da Ellen, né? Porque o próprio Senhor falou que ela foi colocada como padrão, né? Os profetas, a Vicky e tal, para eu saber como que eu estou. Estou bem ou estou mal, espiritualmente? Eu estou preparado ou não estou preparado, né? Porque a pior coisa é aquela má notícia, né? A pior coisa é a má notícia, aquela que você achava que estava e não estava. Isso é pior. É melhor você apontar o teu defeito agora e o teu erro agora e você ser confrontado exatamente agora do que lá naquela última hora. Virar como ladrão, né? Então, eu peço e oro, né, e clamo que o Senhor já me confronte agora. O que eu preciso fazer e qual atitude tomar? Que o Senhor já encare, né, já fique de frente para mim e me mostre, né, que nem Jó falou. Jó falou assim, Senhor, notifica-me o meu pecado, né, eu me apresentarei diante de ti e confiarei na tua misericórdia. E ele não via que ele tinha pecado, né? Ele não via lá em Jó, está escrito. Ele não via que ele tinha pecado. Então, realmente ele não tinha pecado, né? Ele estava tampando, né, as brechas dos filhos, porque ele sacrificava pelos filhos. E os filhos não davam valor, não viviam uma vida correta e estavam lá, sei lá, vivendo um crente mais ou menos, né, vamos falar assim. E ali, naquela situação, Satanás encontrou uma brecha para tentar a vida de Jó. E Jó também, ele não tinha tido muitas experiências, ele tinha tido muito entendimento, né? Tem gente que tem muita experiência e pouco entendimento, tem gente que tem muito entendimento e pouca experiência. Eu sou muito parecido com Jó. As provas minhas são como a de Jó, né? Muita paciência e eu não tenho arrebatamento, assim, coisas assim, né? Tem muito entendimento, mas pouca experiência. Tem irmãos que já têm mais visões, revelações, já foi no céu, já viu Jesus, né? Quando eu era novo de crente que eu tinha bastante experiência, né? Agora eu fico lutando para ter e não consigo. Então, só que ele passou por uma prova tão dura
como ele era uma pessoa honesta, fiel, verdadeira, ele era íntegro, né? Ele não tinha mentira, ele não tinha engano no coração. Ele admitiu as coisas que eram realmente verdadeiras, né, que tinham acontecido, e Deus mostrou para ele, né? Eu creio que Jó, ele subiu de degrau. Na aprovação dele, ele começa aqui e termina lá. E a outra coisa é que Jó passou por algo espiritual, que é como uma estrada. Pensa que você vai numa estrada e tem um barranco assim, e continua a estrada para lá, e não tem ponte. E o povo de Deus vai precisar ir naquela estrada e vai chegar naquele ponto e não tem a ponte. Então, eu creio que Jó fez uma ponte. Então, hoje nós passamos pela ponte de Jó, né? Quando a gente vai numa estrada, a gente encontra uma ponte BR, não sei quanto, ponte construída pelo governador fulano de tal, né? Então, eu creio que Jó fez ponte. Então, vários profetas, vários homens bíblicos construíram coisas nas estradas espirituais para nós. E nós estamos construindo para outros. Por quê? Porque quando nós oramos, intercedemos pelas pessoas, nós estamos construindo pontes. Por exemplo, você está orando, eu oro muito pelas pessoas que vão ficar no arrebatamento, né? Eu tenho medo de ficar, mas eu oro pelas pessoas que vão ficar. Por quê? Porque eu quero que elas encontrem as condições de superar as lutas que vão ter, que são grandes. Então, eu já estou pavimentando, né? Pavimentando é colocando assim a estrada plana, para quando aqueles irmãos estiverem passando por esse momento, eles encontrem, né, a situação de vencer. O problema do arrebatamento, né, que a gente sabe, é a quantidade, né? Aquela questão da quantidade. Por quê? Porque muitos chamados, poucos escolhidos, Deus avisa todo mundo, aí poucas pessoas se preparam, então tem aquele pouco. Mas na colheita mesmo, né, que vai estar acontecendo desde o começo, né, que ela começar, que já está acontecendo, né, qualquer coisa que está levando pessoas daqui dessa terra, né, já é uma colheita. O que faz é a condição da pessoa, como que ela está, né. Essa semana passada faleceu uma tia minha, que era católica, mas é uma mulher de Deus e tal. Então, a colheita já está acontecendo. Então, a questão da colheita, né, é que as pessoas, elas olharam tanto para o mundo, se encantaram tanto para o mundo, que esqueceram de se voltar para Deus e ficaram tolas. Tolas por quê? Porque precisa do amor, amar a Deus acima de todas as coisas, né, e se preparar, né, orando, vigiando, lendo a palavra e purificando o coração. Né? Você não se purifica, mas você confessa seus pecados e pede para Deus. E pede para Deus preparar você, né? E o mais gostoso de tudo isso é quando Deus vem em contrapartida a você e confirma você, né? Tem irmãs aqui, né, que a gente sabe que Jesus já deu confirmação dela é noiva, já mostrou ela vestida de noiva. Então, isso é a coisa mais maravilhosa, significa que você recebeu a retribuição pelo seu esforço, né? Mas o restante do mundo, a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, fazem as coisas mais ou menos. Então, tem que vir o fogo da tribulação, né? O fogo da tribulação para estourar a pipoquinha, né? Para estourar a pipoquinha. E aquele que está se preparando, Deus adiantou para ele o fogo da aflição, para ele já ficar pronto, né? Então, Deus já adiantou, então você é bem-aventurado, irmã. Se você está passando pelo fogo da aflição agora, você tem que dar a glória a Deus, louvado seja Deus, porque a pipoquinha sua vai estourar branquinha logo, logo, né? Então, Deus já trouxe o fogo da aflição para você antes da grande tribulação. Isso é maravilhoso. Então, você vai estar prontinha para o arrebatamento. Isso é a coisa mais gostosa que tem, principalmente agora, nos últimos tempos. Aquilo que você acha que é desvantagem no momento é uma grande vantagem, né? Deus já ter trazido a aflição para você ter passado por essas provas, e agora essas provas vão encerrar, e você vai ser arrebatada. Meu Deus, que coisa melhor do que isso, né? Então, dê glória a Deus, fique feliz, né? Porque você não precisou da grande tribulação para amadurecer. Você já está em processo de amadurecimento.
né? Quando a gente crê em Jesus, a gente tem que morrer para si mesmo, viver para Deus. Então, a gente já tem que morrer já desde o primeiro dia de cristão, de fiel. Desde o primeiro dia do batismo, começar a morrer. Porque a morte, ela vai acontecendo gradativamente, a morte da carne. Então, se você já está mortificando, então tem pouco para você mortificar. Mas o mundo, quem está no mundo, quem está preocupado com outras coisas, tem uma carne grandona, né? Então vai ter que passar pela grande tribulação para mortificar. Essa é a situação. E aí tem outras coisas que acontecem, por exemplo, você ora, você busca, né? Você lê a palavra, você faz jejum, mas aí você se pergunta, né? E aí, como fica? Né? Qual é o desdobramento? O que vem? Né? Qual é a próxima lição? Né? Então, você espera, né? E eu espero e clamo a Deus que o Senhor traga, né, as etapas, né? E se eu não venci uma etapa, que Ele mostre para mim qual é a etapa que está ali, né? Rodopiando, repetindo, né? Porque às vezes você está repetindo a sua vida muito, numa etapa só. Você tem que clamar a Deus, quebra esse círculo vicioso e me faz ir para a próxima etapa, a próxima lição, né? O próximo aprendizado, o próximo estágio, o próximo nível de santificação, mesmo que seja mais duro, mais difícil, mas você já venceu tudo para trás, você já está preparado, né? Não existe nenhuma prova que você levanta o pé e sai dela. Você sempre vai precisar, como diz, o degrau é maior que seu joelho, né? Porque com o degrau abaixo do joelho, você levanta o pé e sobe. Mas quando o degrau é mais alto do que o joelho, você tem que pedir ajuda para Deus. Ele vem com as mãos e você levanta o pé acima do joelho, né? Mas a experiência, se o degrau de uma escada for mais alto que o seu joelho, para você botar o pé ali, você tem que pegar nas mãos de alguém que está lá em cima. E esse alguém é Jesus. Então, as provas, elas têm degraus mais altos do que o seu joelho, para você precisar de Deus, né? Porque quando é uma prova que você levanta o pé, um degrauzinho, você levanta o pé e pum, passa para o degrau de cima, levanta o pé, passa para o outro, não é tão complicado, né? É só ir para frente, é só caminhar, não é só se dispor. Mas aquelas que você tem que pedir a Deus, então aí você tem que clamar mesmo, né? Se pôr de joelho e superar você mesmo, né? Superar a sua carne no espírito. Amém? Amém, pastor? Muito obrigado pela mensagem que o senhor tem inspirado. Amém. Nosso Deus tem inspirado o teu coração. O senhor pede, por favor, uma oração para os nossos irmãos ao redor do mundo? Amém. Senhor Deus, amado Pai, que estás nos céus, eu oro por minha vida, por todos que estão nessa live, por todas as pessoas ao redor do mundo. A nossa preocupação agora, Senhor, é estar preparado, Senhor, para todos os eventos que se seguirão nessa jornada e que o nosso coração realmente esteja entregue a Ti, Senhor, sem nenhuma falta, Senhor Deus, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma carnalidade, e que nós realmente possamos alcançar todo o nível que o Senhor tem para nós, Pai. E aí, uma etapa, Senhor, para vencer qualquer outra dificuldade que ainda esteja oculta no seu coração ou que ainda esteja em demanda, Senhor. No momento que o Senhor dê a graça, Senhor, como Jó pediu a notificação do seu pecado, que o Senhor notifique a nós o que nós precisamos e nos dê a graça de nos pôr de joelho, fazer um esforço maior do que for necessário, Senhor. Buscar mais a tua presença, passar mais horas de joelho, fazer o jejum. Enfim, mostra para nós, Senhor, o que o Senhor quer cada um, Pai. Muitos já estão bem, não precisam mais nada, é só descansar e confiar. Outros precisam de uma demanda, Senhor, de vencer alguma etapa, Pai. Por favor, ajude esses que estão ainda precisando, Pai. Todos nós estamos precisando sempre de alguma coisa, mas tem uns que precisam muito mais e outros que precisam menos, Pai. Vá ao encontro daqueles que precisam mais e aqueles que estão passando dificuldades financeiras e falta de alimentos, que o Senhor supra a necessidade e que o foco deles possa mudar para Ti, porque todas as vezes que eu busquei a Ti acima dos alimentos, acima das lutas, das provas,
Eu não olhava para a falta disso, a falta daquilo. O Senhor preparou, o Senhor providenciou. Mostra esse segredo para os irmãos que estão em dificuldade, que eles possam te buscar em primeiro lugar e depois ver o suprimento das suas necessidades. Porque quando a gente foca nas necessidades, a gente não anda, a gente fica dando muita importância para o que não tem. Por favor, que nós possamos dar importância para o que temos diante de Ti, Pai. Assim abençoa cada um de nós em toda a face da terra, toda a Tua igreja, todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, pastor. Pedir uma oração sobre o Senhor. Amém. Obrigado, Pai, por ter trazido o pastor Lucas aqui. Muito obrigado por ter mantido a internet. Só deu uma coisinha acontecendo no final. Muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem, sobre todos nós. Derrama sobre ele, derrama sobre a Beleza, a tua bênção do céu. Agradecemos, Pai. Agradecemos pela tua bondade. Agradecemos pelo teu carinho. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Amém, amado. A gente se vê até a próxima. Até a próxima.